E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos artigos mais importantes e, por vezes, polêmicos para as relações de trabalho no Brasil. O artigo 8º da nossa Constituição Federal de 1988. Logo de cara, o artigo já abre com essa promessa poderosa de liberdade. E essa frase, pessoal, é a pedra fundamental de todos os direitos coletivos do trabalho. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui. Porque, como a gente vai ver, essa liberdade não é, digamos assim, absoluta. Ela é toda moldada por alguns princípios bem importantes e por debates que, sinceramente, estão rolando até hoje. Bora entender como essa balança funciona. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender a promessa central de liberdade. Depois, vamos analisar os dois grandes pilares que sustentam tudo isso, a autonomia e a unicidade sindical. Em seguida, a gente entra nos direitos e proteções que isso garante na prática. E para fechar com chaves de ouro, vamos mergulhar num dos debates mais quentes do momento, antes de amarrar todas as pontas. Então, vamos lá. Começando pelo básico, pelo alicerce de tudo. O artigo 8º é a base para a defesa dos interesses coletivos no ambiente de trabalho. É daqui que tudo parte, que toda a estrutura se desenvolve. Beleza. Agora vamos para o primeiro grande pilar que sustenta essa liberdade toda: a autonomia sindical. A ideia aqui é bem simples, mas poderosa: garantir que os sindicatos possam se governar sozinhos, sem o Estado, digamos, metendo o bedelho. Na prática, o que é autonomia? É independência. Ponto. Tanto na parte política quanto na administrativa. E isso é, assim, vital para que um sindicato possa de fato representar os interesses dos seus membros, certo? E esse quadro aqui resume o equilíbrio da coisa de um jeito perfeito. Repara só, o que o Estado pode fazer? Apenas o registro no órgão competente, que é um ato puramente burocrático, sabe? Não é um pedido de permissão. Agora, o que é vedado, proibido, interferir na organização e, pior ainda, intervir na gestão. A Constituição é bem clara quanto a isso. E para não deixar dúvida, tem uma súmula do STF, a 677, que bota os pingos nos is. Ela diz que, enquanto não tiver uma lei nova falando outra coisa, o órgão responsável por esse registro é o Ministério do Trabalho e Emprego. Simples assim. Ok, entendemos a autonomia. Agora vamos para o segundo pilar, que funciona quase como um contrapeso para essa liberdade toda. Estou falando do princípio da unicidade sindical. O que isso quer dizer na prática? Que para uma mesma categoria, tipo metalúrgicos, numa mesma região, só pode existir um sindicato representando essa galera legalmente. Um e pronto. Agora, o mais interessante é o contraste que a gente vê aqui. De um lado, o modelo brasileiro, o da unicidade, menciona uma árvore única, bem forte, representando todo mundo. Do outro, o modelo internacional, da pluralidade, que é mais como uma floresta, com várias árvores competindo pela representação. Essa diferença é fundamental para a gente entender como o sistema sindical brasileiro funciona. Então, o pulo do gato é o seguinte: os sindicatos são autônomos? Sim. Mas eles não podem sair se multiplicando por aí sem limite. A regra da unicidade, que está amarrada a um território mínimo de um município, é o que dá a forma, o que estrutura o sistema inteiro. Beleza, já vimos os dois pilares que estruturam a liberdade sindical. Agora, vamos descer um nível e ver como o artigo 8º se transforma em direitos e proteções de verdade no dia a dia do trabalhador e dos seus representantes. Olha só que interessante, o artigo garante coisas essenciais. Primeiro, o sindicato tem que defender os direitos da categoria. Segundo, a participação deles nas negociações coletivas é obrigatória. Mas, ao mesmo tempo, olha o outro lado da moeda. Ninguém é obrigado a se filiar ou a continuar afiliado. É liberdade de associação. E tem mais, o aposentado filiado pode votar e ser votado. E os candidatos a cargos de direção ganham uma estabilidade provisória. Ou seja, o artigo protege a instituição e também o indivíduo. E tudo isso nos joga direto numa das discussões mais quentes e polêmicas de hoje em dia: o financiamento dos sindicatos. Como eles se sustentam e qual o impacto disso na tal da liberdade sindical. Então, a coisa esquentou de vez com uma decisão recente do STF, o famoso tema 935. Basicamente, ele diz que é constitucional cobrar uma contribuição assistencial de todo mundo, até de quem não é sindicalizado. A única condição é garantir o direito da pessoa de dizer "não, obrigado", o chamado direito de oposição. Isso aí mudou completamente o que o tribunal pensava antes e foi uma resposta direta aos problemas de caixa que os sindicatos tiveram depois da reforma trabalhista de 2017. Só que, claro, essa decisão não veio sem uma baita polêmica. Choveram críticas. Para muitos analistas jurídicos, como o que a gente viu na citação, a decisão foi mais política do que técnica.
Basicamente uma interferência do judiciário em um assunto que deveria ser resolvido entre os sindicatos e os trabalhadores. E os argumentos dos críticos são bem fortes. Primeiro, fere a liberdade sindical negativa, que é o direito de você não querer se associar ou contribuir. Segundo, bota o empregador para controlar um dado sensível, quem não quer pagar, o que pode ser um problema com a LGPD. Terceiro, mete o empregador numa relação financeira que é só do trabalhador com o sindicato. E por último, inverte a lógica. A contribuição vira regra e a recusa vira a exceção. Ufa! Depois de passar pela autonomia, pela unicidade e por toda essa treta do financiamento, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande mensagem do artigo 8º? A verdade é que não é uma liberdade simples, do tipo pode tudo. É um equilíbrio delicado, um sistema de pesos e contrapesos que foi construído com muito cuidado e que, como a gente viu, continua evoluindo e gerando debate. E no fim das contas, a pergunta que fica no ar é essa: como é que a gente garante que os sindicatos tenham recursos para trabalhar e defender a categoria, sem passar por cima da liberdade de escolha de cada um? Essa questão, pessoal, com certeza ainda vai dar muito o que falar. E olha, se essa análise abriu o apetite para ir mais fundo, para realmente dominar não só esse tema, mas todo o direito constitucional, fica aqui um convite. Nós criamos um curso completo, com vídeos bem diretos ao ponto, assim como este, além de mapas mentais e material de apoio. E para quem gosta de trocar ideia e estudar em grupo, a gente tem uma comunidade de estudos no WhatsApp. É só entrar em contato com o Foca na Vaga. Os links para tudo isso estão aqui na descrição. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui